Nos registros históricos, rainhas costumam ser deixadas de lado, enquanto reis brandiam espadas, conquistavam terras e às vezes perdiam a cabeça. Metaforicamente ou literalmente, as rainhas frequentemente governavam reinos, garantiam sucessões e sobreviviam a maridos excêntricos, exceto quando não faziam. Governar um país pode realmente acabar com você. Então hoje, vamos desenterrar as mortes mais estranhas de rainhas ao longo da história. Mas antes que as coisas vão longe demais, certifique-se de que você já se inscreveu no Weird History. Depois disso, desça até os comentários e nos conte sobre outras loucuras da realeza que você quer ouvir. Certo, não perca a cabeça. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas os romanos, especialmente as imperatrizes, parecem não conhecer esse ditado. Fausta, que se viu do lado errado de uma trama envolvendo traição, drama familiar e algo parecido com uma pá antiga que deu muito errado. Alguns relatos ligam a morte de Fausta a uma leitura de tarô mal sucedida, mas os motivos seguem tão nebulosos quanto o falecimento. Mas o que se sabe traça um quadro trágico e cômico da disfunção imperial. Parece que seu enteado, Crispo, e seu marido, Constantino, tiveram um desentendimento infeliz que resultou na morte de Crispo e deixou Constantino cheio de arrependimento. E Fausta ficou parecendo suspeitamente a vilã da história. O imperador decidiu que a melhor maneira de resolver sua culpa era aumentar o calor, literalmente. A morte de Fausta, causada por um banho romano superaquecido, faz dela uma das defensoras menos entusiastas dos tratamentos de bem-estar. Qual é mesmo a metáfora do sapo fervendo na água? Cedo demais. Poucas rainhas encararam o fim com tanta determinação quanto Carolina de Ansbach. Após 10 gravidezes e anos entre deveres reais e intrigas políticas, o corpo de Carolina enfim cedeu. Uma obstrução intestinal. Os médicos fizeram o que podiam, mas os tratamentos da época eram quase piores que as doenças. Sangria, purgação, cirurgia sem anestesia, naturalmente. Durante o procedimento, novamente sem anestesia, os médicos encontraram e removeram rapidamente um pedaço do intestino em decomposição. Apesar de tudo, Carolina manteve o bom humor e riu das piadas do cirurgião, segundo relatos. Mesmo enquanto ele realizava procedimentos repetidos para mantê-la viva, o que só durou algumas semanas, quando ela finalmente faleceu, alguém compôs um epitáfio bastante mordaz. Aqui jaz, enrolada em 40.000 toalhas, a única prova de que Carolina tinha intestinos. Não é Shakespeare, mas transmite a mensagem. Catarina de Aragão teve uma vida que foi uma verdadeira aula de resiliência, até que deixou de ser. Casada com o temperamental Henrique VIII, ela passou seus dias suportando intrigas da corte, infertilidade e ataques à sua dignidade. Enquanto o marido criou uma religião só para se divorciar dela. Difícil não levar para o lado pessoal. Quando Catarina piorou, Henrique lhe negou o conforto da filha Maria, deixando-a enfrentar o fim sozinha. A autópsia mostrou que seu coração estava enegrecido e horrível, o que pode explicar sua doença final. Alguns diziam ser câncer, outros suspeitavam envenenamento. Outros acreditavam que coração enegrecido não devia ser literal, mas sim um insulto final à rainha. De qualquer forma, o coração de Catarina se tornou uma metáfora sombria para sua vida. Maltratado, resiliente e, por fim, quebrado além do reparo. Pelo menos ela ganhou um musical pop sobre sua história. Cleópatra é provavelmente a rainha morta mais famosa deste vídeo e sua causa da morte é a mais debatida. Quando os romanos se aproximaram dela e de Marco Antônio, Cleópatra teria preferido a mordida de uma áspide a um desfile humilhante em Roma. Historiadores modernos afirmam que o veneno de cobra não age tão rápido. É mais provável que Cleópatra tenha bebido veneno ou entrado em contato com algum unguento mortal. Ou talvez o imperador Augusto tenha arranjado sua morte. Rainhas mortas dificilmente ameaçam politicamente. Independentemente do ocorrido, sua morte a eternizou como rainha das saídas dramáticas, algo que a própria Cleópatra provavelmente aprovaria.
Elizabeth I, a rainha virgem, pode ter superado conspirações de assassinato, armadas espanholas e parlamentares intrometidos durante seu reinado, mas seus últimos dias foram decididamente menos triunfantes. Apesar de seu reinado e poder, ou talvez por isso, Elizabeth sofria de depressão. Ela supostamente passava horas sentada em silêncio sobre almofadas, recusando comida, bebida e conversa. Seu humor talvez fosse causado pela maquiagem, uma mistura à base de chumbo que provavelmente fez mais efeito em sua corrente sanguínea do que em sua aparência. Elizabeth faleceu, provavelmente por envenenamento por chumbo, deixando um legado de estabilidade política, florescimento cultural e padrões de beleza perigosos. Se existisse um prêmio para o assassinato real mais desnecessário, a Imperatriz Elizabeth da Áustria seria uma forte candidata. Conhecida como Sissi por seus súditos adoradores, ela encontrou seu fim nas mãos de um anarquista que, de forma bastante inconveniente, tinha como alvo um membro da realeza completamente diferente. Esfaqueada com uma lima afiada nas ruas de Genebra, Sissi inicialmente ignorou o ataque, mas acabou desmaiando depois devido a ferimentos internos. Seu assassino, Louis de Lucene, queria fazer uma declaração política. Infelizmente para ele, a única declaração que fez foi que era ruim de planejamento e tinha uma péssima mira. Hatshepsut, uma das faraós mais bem-sucedidas do Antigo Egito, deixou um legado de conquistas monumentais e um mistério em torno de sua morte. Seu enteado, Tutemés III, parece ter tentado ativamente apagar seu legado, o que pode ter incluído apagar a própria Hatshepsut. Após sua morte, Hatshepsut quase desapareceu dos livros de história. Acho que eles realmente não se davam bem. Para aumentar o mistério, arqueólogos descobriram um frasco pertencente a Hatshepsut, contendo várias substâncias cancerígenas, o que pode significar que não houve crime afinal. Se foi assassinato, envenenamento acidental, a rotina de cuidados com a pele mais mortal do mundo ou se Tutemés III esteve envolvido, a morte continua um mistério. Os imperadores romanos não eram famosos por valores familiares, e a ascensão de Agripina, a jovem, envolveu vários maridos mortos de forma misteriosa. Mas seu assassinato pelo filho Nero levou as brigas familiares a outro extremo. Ao decidir que a relação de mãe e filho havia acabado, Nero convidou Agripina para jantar e lhe deu um barco dobrável para a volta. Infelizmente, o barco afundou, algo que Agripina deveria ter previsto. Era um barco dobrável. Ela sobreviveu ao incidente e nadou até a margem. Irritado com o fracasso do truque, Nero enviou capangas para concluir o serviço. Assim, terminou o reinado de Agripina, que teve algumas contribuições positivas, como talvez a invenção da novela romana. Rainha Zenóbia de Palmira era o tipo de governante que não esperava da história acontecer. Ela mesma a fazia. Após várias lideranças e facções em guerra, Zenóbia cansou de ser deixada no escuro. Liderando uma rebelião contra Roma, ela declarou independência e construiu um império próprio. Quando os romanos finalmente a derrotaram, Zenóbia foi capturada. Um relato sugere que ela preferiu morrer de fome a caminho de Roma, escolhendo a morte auto-infligida e de estômago vazio às indignidades de um triunfo romano. Afinal, mesquinharia é tecnicamente uma forma de rebelião. A queda de Maria Antonieta teve menos a ver com suas ações diretas e mais com o que ela simbolizava: cabelos enormes e gostos ainda maiores. Acusada de traição e de arruinar a França com sua moda, ela virou símbolo do excesso da realeza na Revolução Francesa. Seu julgamento já estava decidido de antemão e ela rapidamente recebeu um encontro com La Vouve. Porém, a maioria das memórias sobre Maria Antonieta, como a frase "que comam brioches", já foi desmentida por historiadores. Ela foi vítima do que hoje chamaríamos de campanha de difamação, uma denúncia pública que se estendeu de sua vida até os livros de história. Mesmo em seus momentos finais, a recém-coroada rainha da França mostrou notável compostura, pedindo desculpas ao carrasco por pisar em seu pé. Considerando tudo, ele provavelmente estava disposto a relevar. A história nem sempre é gentil com a realeza.
Com finais trágicos, bizarros ou ridículos, eles muitas vezes pagaram pelo poder. Lembrando-nos de que, por trás de cada coroa, existe um ser humano falho, fascinante e às vezes muito azarado. O que você acha? Qual desses governantes condenados teve o pior fim? Comente abaixo e confira outros vídeos da nossa história estranha.